Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso segundo vídeo sobre a utilização da calculadora científica para resolver problemas de mínimos quadrados quando nós temos funções não lineares. Lembrando que você pode acessar o site rexmedeiros.com e fazer o download para assistir esse vídeo offline. Suponha que eu queira ajustar a equação y igual a x elevado a b, que é uma função de potência, ao conjunto de pontos abaixo utilizando mínimos quadrados. Então, eu tenho 3 pontos e em seguida calcular uma estimativa de y igual a 2,5 utilizando a função ajustada, ou seja, utilizando a função de potência com os valores de a e b já calculados. Vamos fazer esse vídeo utilizando o modelo de função de potência, mas as ideias podem ser aplicadas a outros modelos de funções não lineares, como por exemplo a função exponencial, né? A é elevado a bx, por exemplo. Então, aqui eu tenho o conjunto de pontos, né? O modelo, a minha função, e eu quero obter uma estimativa de y para x igual a 2,5. Vou fazer diretamente na calculadora e depois a gente mostra os passos intermediários. Então, ligando a calculadora, eu vou acessar o modo de regressão, que no caso desse modelo é o modo estatístico 2. Em seguida, eu vou escolher o tipo de regressão, que é regressão de potência, ou seja, é o 7ax elevado a b. E em seguida eu vou digitar os meus 3 pontos. Então, iniciando 2.2 igual, vou fazer utilizando o teclado da calculadora. O próximo valor de x é o 3.1 igual e 4. Feito isso, eu vou partir agora para os valores de y. Então, primeiro y é 0.9 igual 1.3 igual 2.1 igual. Já entrei com os 3 pontos, posso limpar o visor da calculadora. E agora, pessoal, simplesmente eu vou aqui no botão Shift, no modo estatístico, né, que engloba o modo de regressões também. Procuro pelo menu 7, regressões. E a calculadora já nos dá diretamente os valores de A e B. Então, eu tenho o valor de A, que é A igual a 0,289. Vamos escrever assim. E o valor de B, eu vou buscar Shift, Stat, 7, regressões, 2 para o valor de B, igual a 1,398. Ou seja, a minha função é y de x igual a 0,289 x elevado a 1,398. Então, simplesmente isso. Para encontrar uma estimativa de y para x igual a 2,5, eu tenho que substituir nessa equação o x por 2,5. Então, y de 2,5 vai ser igual a 0,289, que multiplica 2,5 elevado a 1,398. Mas a calculadora, pessoal, já faz esse cálculo para a gente, né? Nós vimos que no vídeo sobre regressão linear, que para obter uma estimativa de y para um determinado x, nós digitamos o x aqui no visor da calculadora e acessamos o menu de regressões. Então, menu 7, e aí utilizamos a opção 5, que é do y chapéu. Então, a notação é a mesma, nós queremos obter o valor de y para x igual a 2,5. Simplesmente eu pressiono igual, e a calculadora nos dá diretamente que o y é 1,04, vou arredondar aqui, 1.
1,041. Então vejam, pessoal, que isso aqui foi bem simples de obter. O problema é que dificilmente o professor de vocês na prova vai aceitar que vocês simplesmente coloquem lá o valor de A e B e o valor da respectiva estimativa. Ele vai querer ver como você linearizou a equação, como você montou o sistema de equações linear para encontrar os valores de A e B e todos esses passos. Então vamos mostrar como podemos, fazer essa linearização e obter os dados do sistema de equações diretamente na calculadora. Então, para linearizar o modelo de potência, nós devemos aplicar o logaritmo nepteriano nos dois lados da igualdade. Eu vou ficar com ln de y igual a ln de A mais b ln de x. Lembrando que o que eu quero determinar são os valores de A e B. Eu vou chamar, então, a ln de A eu vou chamar de A0, ou seja, A0 vai ser igual a ln de A. Após encontrar A0, eu encontro A fazendo A igual a exponencial de A0. Okay? O B eu vou chamar diretamente de A1, então A1 é igual a B. E eu chamei o H de ln de y. Então, H vai ser igual a ln de y. Então, feito isso, pessoal, nós podemos montar o sistema de equações que nos permite calcular os valores de A0 e de A1. Lembrando que essa função aqui, f0 de x, é a função constante igual a 1, e a função f1 de x é a função ln de x. Então, o sistema de equações vai ficar dessa forma. Então, n. Depois, somatório de f1 de x. Vai ficar somatório de ln de x. Aqui também somatório de ln de x. E aqui somatório, entre parênteses, ln de x ao quadrado. Aqui os parâmetros A0 e A1 a determinar, igual. Aqui eu vou ter somatório de y, mas o meu y na verdade é o h. Então aqui somatório de h. E aqui o somatório da função f1 de x, vezes o h. Então somatório de ln de x vezes o h. Agora percebam, pessoal, que se eu chamar ln de x, de w, ou seja, w igual a ln de x, então, nesse somatório aqui, o ln de x vai ser somatório de w, aqui somatório de w, e aqui somatório de w ao quadrado. Aqui eu vou ficar com somatório de w vezes h. E é exatamente o sistema linear para a resolução da regressão linear. Como de fato nós temos aqui essa equação, que é uma equação linear nos parâmetros A0 e A1, que nos remete a uma regressão linear, onde quem faz o papel de x é o w e quem faz o papel de y é o h. Então, tudo o que a gente tem que fazer para montar esse sistema de equações aqui, pessoal, é fazer uma nova tabela, assim, onde eu já tinha x e y. Aí eu vou montar uma tabela de w, mas quem é w? É ln de x. Então, eu vou montar uma tabela aqui com ln de x e eu vou montar uma tabela com h. Mas quem é h? É ln de y. Tá certo? Então, eu vou montar uma tabela assim. x, y, os valores que foram dados. W, que está no papel aqui do meu x na regressão linear. E h, que está no papel do meu y na regressão linear, tá ok? Então, vamos fazer isso na próxima tela e montar esse sistema. Já temos um protótipo dessa tabela e as relações construídas no slide anterior.
sendo que aqui está faltando o H, que nós chamamos de ln de y. Então, precisamos inicialmente povoar essa tabela com os valores de ln de x e ln de y. Então, por exemplo, aqui eu tenho ln de 2,2, que é o x, né, e o correspondente h, que é o ln do y, de 0,9. Ao invés de a gente calcular manualmente, digamos assim, cada um desses valores, a gente já vai utilizar a calculadora no modo de regressão linear e inserir esses dados diretamente. Tá bem, pessoal? Então, vou aqui, né, já está zerado. Eu vou entrar no modo estatístico, né, no caso no modo de regressões, escolher a regressão linear, que é o 2, e inserir os dados. Então, à medida que eu vou inserindo aqui os valores de x, que são os correspondentes valores de w, eu já vou calculando o valor de ln de 2,2 e assim por diante. Então, primeiro os valores de w, né? Então, vou fazer assim, ó, ln de 2,2 igual, eu já inseri aqui o valor de ln com todos os algarismos significativos e se eu quiser, por referência, eu posso escrevê-los aqui na tabela. É isso que eu vou fazer num primeiro momento. Então, vou apagar aqui 2,2 e colocar 0,784, por exemplo. Então, eu tenho que continuar digitando os valores de x, né, no caso aqui de w, vou calcular ln de 3,1. Então, ln de 3,1 igual, que eu vou ter 1,131. E aí, pessoal, eu vou deixar aqui com vocês, né, o restante do preenchimento da tabela. Vou só inserir diretamente os dados na calculadora. Então, o próximo x, né, que é o w, é o ln de 4. Então, ln de 4 igual. E agora eu vou passar para os valores de y. Então, o primeiro valor de y aqui é ln de 0,9, ln de 0,9 igual, escrever só esse por referência também, então menos 0,105. Tá? E os demais vocês escrevem, então ln de 1,3 igual, e ln de 2,1 igual. Tranquilo, já escrevi todos os dados, né? Posso limpar o visor da calculadora e agora a gente está pronto para escrever aquela matriz trabalhosa do sistema de equações. Então aqui vai ser 3. Aqui simplesmente é o somatório do w, né, pessoal? Então eu vou aqui, né, o somatório desses valores aqui de w. Então eu vou em Shift, modo estatístico, somatório, que é a opção 4. E eu vou simplesmente pegar o somatório do x. Então, 2, somatório do x, 3,31. 3,31. A matriz é simétrica, então já escrevo aqui nessa posição também. E lembrando que aqui é o somatório de w ao quadrado, né? Que no nosso caso é o x2 aqui na calculadora. Então, modo estatístico, somatórios 4. Somatório de x2, que é o w2, 1, igual. Então, 3,82 eu escrevo aqui. Aqui é o A0, A1, igual. Aqui eu vou ter, né, pessoal, o somatório do y, né, que no nosso caso aqui é o somatório do h. Então, vamos lá procurar o somatório do y. Somatório dos y, né? Que é o somatório desses valores aqui, dos valores de h. Então, a opção 4, ok, dá 0,899. 0,899. E por último, o somatório de w vezes h, que no caso aqui da calculadora é o somatório do xy. Então, modo estatístico, somatório do xy, opção 5. 1,24. Então, veja que facilmente construímos o sistema e agora podemos determinar os valores de
A0 e A1 diretamente, né? Não precisa resolver o sistema. Vamos lá na calculadora, acessar novamente o modo de regressões, que é o 7. E aí o valor do A0 está na opção 1. Esse aqui é o valor do A0, menos 1,24. Eu vou deixar aqui, né, pessoal? Lembrando que o valor de A, né? Como é que é calculado o valor de A? É exponencial de A0, que é igual a exponencial de menos 1,24, né? Com todos os algarismos significativos. Eu já vou aproveitar que isso aqui está no display da calculadora e vou calcular a exponencial disso. Então, shift exponencial desse valor, vamos lá, igual a 0,289. Então, 0,289. Já calculei aqui diretamente, né, o valor de A e veja que ele é igual ao que a gente achou, né, diretamente utilizando a regressão de potência, né, 289. Vamos encontrar o valor de B agora lá e ver que o valor de B é igual, né? Então vamos voltar aqui na calculadora, vamos apagar aqui o display. Então Shift, modelo estatístico, regressões, o valor de B é o 2. Então, 2 igual 1,398. Então B, né, que é o A1, é 1,398. Então, com isso, pessoal, o professor de vocês vai ficar bem satisfeito, né? Sabendo que você entendeu a resolução, entendeu direitinho, né, a resolução pelo método dos mínimos quadrados, utilizando linearização, mas que de fato você não teve o trabalho de fazer as contas, de resolver o sistema, porque isso a calculadora faz para a gente, tá certo? Então, com isso, nós concluímos essa videoaula. Novamente espero que tenha sido bem proveitoso para vocês, e as dúvidas ou deixe nos comentários ou envie e-mail para rexmedeiros@sct.frn.br. Um abraço e até a próxima.